Para surpresa geral, Flamengo muito perto de fechar mais um negócio, Pedrão. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo, Madrugadão Rubro-Negro, não tem jeito. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, rapaz. Aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, Rubro-Negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. Negócio é o seguinte: dia de treino normal, não tem jeito, no CT Urubu, com foco total na decisão do Campeonato Carioca pelas quartas de final, Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo às 9h30, não, às 5h30 da tarde, diretamente do estádio Newton Santos, para nossa alegria, né? Esse jogo aí vai ser às 5h30 da tarde, porque 9h30 da noite, aí realmente, né, é pra pedir pra cagar e ir embora, né? Porque, pô, vambora, vamos jogar esse negócio aí desse Campeonato Carioca logo. E olha, falar um negócio aqui pra você do Campeonato Brasileiro. Ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tá na 9ª colocação do campeonato com 4 pontos. Hoje ainda tem rodada do Campeonato Brasileiro, né? A gente não teve ainda a finalização da rodada. Hoje tem Atlético Paranaense, Santos, Fluminense e Botafogo, tá? Vamos ver o nosso adversário das quartas de final em campo hoje às 7h30 da noite. Corinthians e Bragantino, Internacional e Palmeiras, diretamente de Porto Alegre. Então hoje somos todo internacional, porque nesse início de campeonato, rapaz, a tabela tá embaralhada ali, ninguém sabe quem tá disputando exatamente ali. Depois dá uma normalizada, depois bater 8, 10 rodadas, a gente consegue traçar um prognóstico melhor. E geralmente quem disputa o título é Flamengo e Palmeiras. O Flamengo tá meio titubeante, vacilando aí nesse início de temporada, mas eu acho que as coisas vão acabar se ajeitando daqui a pouco. E o Vasco da Gama perdeu em casa, hein? Perdeu, tá na zona do rebaixamento. O Atlético Mineiro, com a ajuda da arbitragem, não foi batido pelo Remo. Que eu vou falar de... Roubaram o Remo, hein? Passaram a mão no Remo, hein? Vamos falar desse negócio, essa história da carochinha aí, porque senão daqui a pouco, né, acontece com a gente lá. Mas enfim, ó, o Corinthians, aliás, não, a CBF definiu o árbitro para a partida entre Flamengo e Botafogo às 5h30 da tarde do próximo domingo, diretamente do estádio Newton Santos, 50-50, tá? Vale lembrar disso, quem apita é Bruno Arleu de Araújo, é um dos menos piorzinhos que tem aí de árbitro do quadro da Ferg, e aí a competição ela é realmente ali paupérrima, não tem muito o que fazer, bota o rapaz lá para apitar e o Flamengo tem que fazer naturalmente o trabalho dele. O Flamengo inicia a venda de ingressos para a decisão da Recopa Sul-Americana com valores entre 300 a 1.500 reais. Pois é, meus amigos, tem ingresso que vai custar 1.500 reais, torcedores da torcida caindo em cima, criticando os preços dos bilhetes na internet, que começam a ser comercializados hoje, quinta-feira. A partir de hoje, no site do Flamengo, a venda de ingressos vai começar a ser comercializada, evidentemente, para aqueles planos de sócios torcedores ali mais robustos, né? O setor Norte e Sul custam 300 reais a inteira, né? No que diz respeito à inteira, mas muito provavelmente vai se esgotar antes. Aí, Leste Superior está 320 reais e a inferior 340 reais. O setor Oeste 380 e o Maracanã Mais 1.500 reais. Sócios torcedores, evidentemente, tem desconto dependendo aí do plano. Os preços foram alvos de reclamações de torcedores nas redes sociais, principalmente nos comentários das postagens do próprio Flamengo, anunciando essa venda de ingresso em comparação com a última vez que o Flamengo esteve na Recopa Sul-Americana, que foi no ano de 2023, contra o Del Valle. O Flamengo perdeu, estava nesse jogo.
perde no Equador, daí o Del Valle faz um gol ali e depois no pênalti, aliás, perde no Equador, no finalzinho do jogo o Arrascaeta faz o gol ali, Salvador no Maracanã, e no pênalti o Flamengo acaba perdendo, né, a decisão. Acho que até o Arrascaeta perdeu o pênalti nesse dia, não tô conseguindo lembrar aqui. Os ingressos mais caros diminuíram 20 e 300 reais, tá? Porém, o mais barato aumentou 160 em relação à última vez que nós tivemos essa decisão da Recopa Sul-Americana. Vou pegar até um comentário de um torcedor aqui. Setor Norte custando 300 reais na Recopa. Parabéns à diretoria mais elitista da história do Flamengo. Muita gente aí falando que não vai no jogo, que o ingresso tá caro. Olha, é o que eu sempre falo aqui, cara. Você tem, nesse tipo de jogo, uma faca de dois gumes. Que é, não, porque tem que lucrar ao máximo. Beleza? Afinal de contas, sem o dinheiro ali, você não contrata, mas você não contrata do jogador, beleza. E não é só, aliás, apesar que não é só o dinheiro da bilheteria que é usado para tem os outros dinheiros, né, de patrocínio, enfim. E tem um argumento também que fala, olha, Pedrão, beleza, você sobra o ingresso, você ganha na parte financeira, mas você muda o perfil do público ali, e aí o estádio fica nutelado danada, né? Tem esse argumento também. Então, acho que tinha que achar um equilíbrio entre podia ter um setor, o setor norte, naturalmente ele é conhecido por ser o setor mais popular, né? Mais barato. Pô, Pedrão, mas aí o sócio torcedor tá 120, não vai? Mas pô, sabe? O sócio torcedor já pagar 120 já é. Mas, enfim. Vamos avançando aí, meus amigos. Que mané Mirassol, rapaz. O Corinthians anunciou, agora é oficial, tá? Não tem mais volta, não tem mais quais, não tem nem ninguém. A chegada por empréstimo do volante Alan, que naturalmente é jogador do Clube de Regatas do Flamengo, vai estar emprestado à equipe do Corinthians até o final do ano de 2026. O valor para que o Corinthians contrate o jogador, né? O Corinthians tem uma opção de compra, tá? Não é uma obrigação de compra. Esse valor está fixado aí em 2 milhões de euros. Vai lembrar que à época o Flamengo pagou acho que 8 a 10 milhões de euros pela contratação do Alan. Na época o São Paulo surtou. Não! Eu quero Alan, eu quero o Alan cá. Nós outros temos que contratar Alan. E aí, rapaz, aquela dor de cabeça toda. E o Flamengo acabou cedendo, contratou o Alan, não deu certo. O salário do Alan não é barato, pelo menos agora, ele lá no Corinthians, ele não vai dar esse, digamos, prejuízo financeiro do Flamengo, porque a produtividade do Alan é basicamente, é quase nula, para não dizer que é nula. E o Corinthians tem essa opção de compra ao final do empréstimo por 2 milhões de euros. E afinal de contas, se o Alan chegou lá e falou que é o sonho dele jogar no Corinthians, então fica por lá mesmo, né, velho? E tem torcedor do Flamengo que ainda fica incomodado com isso aí. Ih, rapaz, vocês acreditam em jogador? Pedrão, por que quando o Alan chegou aqui ele falou que era o sonho dele? Rapaz, você acredita? História da carochinha, rapaz. Pô, vou te contar um negócio, rapaz. Fica acreditando em história da carochinha. Mas vamos lá, pessoal. Já está sendo feito, eu estou reparando isso, um trabalho para dar exposição para o Palmeiras em função do pênalti que foi marcado para o Corinthians. Que não foi pênalti, realmente. Mas a mídia tá batendo muito em cima dessa tecla e, para mim, não a mídia em si, mas dando muito espaço para atores ali do Palmeiras reclamarem disso.
E eu percebo que isso vai acabar pressionando a arbitragem para marcar alguma coisa no Palmeiras. Leila defende Andrés Pereira por polêmica, Corinthians 0, Palmeiras 1. Memphis Depay errou porque chutou mal e ponto. O Depay não errou o pênalti por causa do Andrés, ele errou o pênalti porque chutou mal e ponto. Estão tentando caçar pelo em ovo, essa é a verdade. O Depay escorregou diversas vezes em vários lugares do campo. Será que esses escorregões aconteceram porque o Andrés saiu cavucando o gramado? Ela é engraçada, velho. O gramado inteiro do Corinthians. No ano passado, contra o Vitória, o Andrés tomou amarelo e depois foi expulso por um adversário que simulou uma falta, se não me lembro, de terem colocado em xeque a honestidade deste atleta. Olha, Lei, deixa eu te falar um negócio. Aí cita o Flamengo, ó. Tá vendo como é que tem que citar o Flamengo? No ano passado, viramos um jogo contra o São Paulo na casa do adversário e só se falou de um pênalti do Alan que o juiz não deu. Mas depois o Jornal Nacional deu espaço, Leila, pro André, porque tem também a expulsão do Andrés que não aconteceu, e o Andrés, rede nacional, no Jornal Nacional, para falar que ele é um coitado, que ele não teve intenção, né? Uma limpagem geral de imagem ali. Quase ninguém destacou que fizemos 3 gols em pouco mais de 20 minutos. Daí o que acontece? Alguns dias depois a gente enfrenta o Flamengo, tem que citar, né? Ele tem que aparecer. Se ele não aparecer, né, aí o discurso fica vazio. Daí o que acontece? Alguns dias depois a gente enfrenta o Flamengo, o Gomes toma um empurrão e o árbitro não marca o pênalti. É isso que estão querendo? Que o Palmeiras seja prejudicado outra vez? Dona Leila Pereira. O Palmeiras, rapaz, reclamar de ser prejudicado é a mesma coisa que um ladrão roubar um celular, tá, na esquina e depois chegar na outra esquina, outro ladrão roubar o celular dele, rapaz. Deixa de história da carochinha, dona Leila Pereira. Fiz aqui uma metáfora, tá, gente? Tá com medo de processo, Pedrão? Tô, porque eu não tenho dinheiro. Assim, zero dinheiro, né? Lógico que eu tenho que comprar as coisas para comer. Agora, a dona Leila, ela tem uma equipe jurídica ali. Eu vou vir aqui, eu sou besta, por acaso. Mas é a mesma coisa, velho. Pô, vou te contar uma história. Lanús mira Flamengo e decide se vai poupar ou não contra a equipe do Independiente no Campeonato Argentino. O técnico Maurício Pellegrino, da equipe do Lanús, já iniciou o planejamento para enfrentar o Flamengo no dia 19 na Argentina, jogo de ida, válido pela final da Recopa Sul-Americana. Decisão da Recopa Sul-Americana antes da decisão continental. O time argentino entra em campo na sexta-feira, dia 13, conhecido como amanhã também, contra o Independiente pela Liga Argentina. A tendência é que o treinador não poupe atletas titulares. Pois é, o homem vai meter jogador titular aí contra o Independiente e falou que não quer saber, e que é jogo sério, é jogo à vera, e o Flamengo vai fazer quase a mesma coisa, viu? Contra o Botafogo. Só que assim, dá para o Flamengo fazer também, porque, e o Lanús dá para fazer também, porque o Flamengo joga domingo contra o Botafogo, aí só volta a jogar na quinta, né? Na Argentina. Inclusive, na segunda-feira, tá aí Gordola partindo para a Argentina, que esse avião aí que vai levar a gente tem a força, porque nós dois somos pesados ali, pode, né? Aí, quando eu tô no avião com o Gordola, eu falo assim, Gordola, só, você senta aí na janela do lado esquerdo, que eu sento do lado direito, ou então vice-versa, tem que equilibrar a balança aí, porque senão, de repente, ali pode, né, dar de lado, né? Tem essa conversa entre eu e ele, a gente tem que relembrar isso, faz uns dias aí, faz um tempinho já que eu não viajo, né? Pessoal, Flamengo resolve pendências na janela e agora, a partir de hoje, terá 20 dias para ajuste final no elenco do Flamengo. O Flamengo resolveu as principais questões, mas ainda assim possibilidade de chegadas e saídas também no elenco do Flamengo. Não pense você que as saídas cessaram no elenco do Flamengo após a saída do Alan, até porque tem a questão do Wallace até o dia 3 de março. A janela de transferências segue aberta
para a contratação e para a saída também, evidentemente. O clube atacou primeiramente as contratações, né? A urgência foi contratar o goleiro, foi contratado antes, depois o zagueiro, foi contratado o Vitão, né? Com a questão resolvida das principais pendências do elenco rubro-negro, a chegada de Lucas Paquetá partiu de um movimento do próprio Meia, né? Que procurou a diretoria do Flamengo e falou: eu quero voltar, eu quero vestir a camisa do Flamengo. O Flamengo entendeu que valia a pena o investimento para repatriar o jogador, o Felipe Luiz também, o jogador acabou chegando. E olha só, meu irmão, não vira, não tenta, o Paquetá deu errado, rapaz, segura a onda, toma um ansiolítico, sei lá, meu irmão, alguma coisa para segurar essa ansiedade aí. Ou então acende um incenso, sei lá, meu irmão, ou então abre uma gelada aí, segura essa ansiedade aí, velho, porque tá difícil, hein? A pendência nesse quesito foi a contratação de um centroavante, né? José Boto não trouxe centroavante, né? O Flamengo até tentou a contratação do Caio Jorge, mas o Pedrinho BH lá falou: daqui vocês não vão levar ninguém não. Aí tentou o Tati Castellano, não deu. Aí o Marcos Leonardo também não foi muito para frente, porque ano passado o Flamengo tentou, deu para trás ali de última hora. No caso do brasileiro, do Al Hilal, o Flamengo fez uma proposta pelo meia na janela do ano passado, mas o Marcos Leonardo decidiu não querer voltar ao Brasil naquele momento. O atacante dará preferência ao São Paulo caso retorne. O nome foi discutido internamente nos últimos tempos, mas o Flamengo não fez uma nova tentativa de contratação do jogador. Tem uma história circulando de que o Flamengo teria voltado a carga pelo Caio Jorge, até pela vontade do jogador. Esse demonstrou vontade, tá, gente? De vestir a camisa do Flamengo, só que barrou perante o crivo ali, perante a decisão do Pedrinho BH. E da torcida que estava fazendo a pressão descomunal também, mas teve até um jogo do Cruzeiro ontem e tem vários torcedores do vai Flamengo, não joga mais nada e coisa e tal. Falar, o rapaz não tá fazendo corpo mole não, cruzeirense. O que tá acontecendo com o Cruzeiro é um negócio chamado Tite. E que vocês, tem alguns que já acordaram nesse sentido, mas tem outros que realmente eles continuam 2-2, né? Com o Mirassol ainda teve -1 ainda, né? O nome é Tite, tá? Para essa situação aí que vocês estão passando. Então, o Flamengo só vai contratar um centroavante caso encontre alguém que se encaixe no livro, ou eleve o elenco do Flamengo e não seja também muito caro em função desse investimento que o Flamengo fez já nessa janela pelo Lucas Paquetá. O Flamengo busca um atacante por empréstimo com opção de compra para que possa comprar com um pagamento mais à frente. Aí você já complica, né? Mais ali a possibilidade da chegada de um centroavante condicionado a esse fator de comprar um pouco mais à frente, porque tudo bem, em outras oportunidades o Flamengo conseguiu fazer isso. Fez com o Gabigol, fez com o próprio Pedro, que é o único atacante centroavante de fato que nós temos, mas o cenário hoje é um pouco diferente do que nós tínhamos realmente no passado. Tem que achar esse perfil de jogador que foi para a Europa, não está dando certo lá e o Flamengo vai, né? Aí cabe criatividade do departamento de futebol do Flamengo. Já teve saída de Alan, Michael, Juninho e mais gente deve sair, viu? Saiu o Iago também, né? Tem a questão do Alacian, que ainda não é algo que já tem um martelo batido, tá evoluindo aí para que a decisão saia aí em relação à saída do jogador. Tem uma outra história da Carochinha circulando aí de que o Vinha vai voltar pro Flamengo e coisa e tal, porque o pessoal lá no River já tá pé da vida com ele, coisa e tal. Gente, continuará emprestado ao River Plate. Não vai rolar, pelo menos por enquanto. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.